iniciar falando um pouquinho sobre a apresentação geral da programação anual de saúde. Então, só para vocês se situarem, como é que a gente está pensando essa programação, como é que a gente elaborou tudo isso. Então, esse primeiro momento tem todos os passos. E essa apresentação é importante que vocês usem ela em cada parte. Então, vocês vão ver isso na metodologia. A hora que for fazer a autoavaliação, depois esses nomes vão ficando mais comuns, tá, gente? À medida do tempo que a gente vai ficar repetindo o nome, vocês vão começando a entender um pouquinho mais, porque a gente sabe que é muita sigla. Então, à medida do possível, vocês vão incorporando um pouquinho mais essas siglas. Então, essa apresentação é uma apresentação geral que em cada passo que vocês forem fazer, vocês têm que retomar nessa apresentação, para que vocês possam entender melhor todo o projeto, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. O nome do projeto, a gente deu esse nome, que é o projeto da programação de saúde, /PMAC, porque o PMAC está incluído na programação de saúde, toda a metodologia do PMAC está incluído, tá? Então, por que programação de saúde? Porque a gente já tinha iniciado com esse nome e para a gente é importante a estrutura da programação de saúde, que é o que o Planeja SUS preconiza. Então, o PMAC incorpora esse processo que a gente já vem desenvolvendo. Então, programação de saúde 2012 e 2013. Então, como é que está organizada essa apresentação? A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de planejar, onde estamos, onde queremos chegar, como chegar lá, a programação de saúde mesmo, PMAC 2012-2013, e as dúvidas mais frequentes. Então, assim, planejar. Então, planejar é o ato de se estabelecer onde se quer chegar e como chegar lá, a partir do ponto onde se está e dos recursos disponíveis. Então, esse mapinha aqui, a gente pode imaginar um planejamento, né? Então, o barquinho tem que chegar lá no ponto final. Mas para ele chegar lá no ponto final, né, onde ele quer chegar, a primeira coisa ele tem que saber como ele está agora, né? Onde ele está. Então, esse é o ponto inicial. Onde é que ele está agora? Ele tem que saber onde é que ele quer chegar, né? Porque eu estou aqui, para onde é que eu vou? Então, ele tem que saber onde é que ele quer chegar. E o outro ponto é, como é que eu estou agora? Então, para eu fazer uma viagem, eu tenho que saber onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar e como é que eu estou agora. Como é que eu estou agora é o caminho que eu vou seguir para chegar até lá. Então, gente, o planejar é isso, né? O planejar é o quê? Eu quero fazer, então vamos imaginar a gente fazendo uma viagem. Para a gente fazer a viagem, acho que todo mundo já fez viagem na vida, né? Então, para a gente fazer a viagem é simples. O primeiro ponto é onde eu estou, para onde é que eu quero ir, né? Porque isso diferencia muito. Eu posso querer ir para um município aqui vizinho, por exemplo, eu posso querer ir para Santa Marta da Imperatriz, ou eu posso querer, Sandra está fazendo meio assim, né? Que é pertinho, né? Vamos ser um pouquinho mais audacioso. A gente pode querer ir para a Europa. Tá bom, Sandra? A gente pode querer ir para o Amazonas, a gente pode querer ir para o Nordeste. Cada parte dessa vai envolver o quê? Eu vou ter que, para eu ir para cada lugar desse, o primeiro ponto é como é que a gente vai chegar lá? Que caminho que a gente vai seguir? Quais são as ações que a gente vai desenvolver para lá? Tá, eu vou de ônibus? Eu vou de carro? Eu vou de avião? Bem, aí tem que pensar, como é que eu vou fazer isso? E aí, para eu chegar até lá, eu tenho que pensar que se eu tenho que fazer um diagnóstico, né? Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que saber onde é que eu estou agora. Para eu ir de avião, pode ser um pouco mais caro, mas também é mais cômodo, né? Então, todos esses pontos, se eu for de carro, eu posso, né, é mais arriscado, mas eu posso curtir a paisagem, a gente pode parar mais, conhecer outros lugares. Então, gente, o planejamento é isso. A gente tem esses 3 pontos. A gente tem que saber onde é que a gente está, onde é que a gente quer chegar e como é que a gente vai chegar lá. Quais são as ações? Eu vou comprar passagem direto no site, Então, são as ações que a gente vai ter que fazer. Então, esse aqui, gente, esse é o nosso ponto de partida para a gente iniciar as apresentações. Todas as apresentações a gente vai estar colocando isso para vocês. Porque o planejar é isso, tá? Então, como é que a gente
pensa um pouquinho na programação de saúde, utilizando esse exemplozinho da viagem, utilizando o exemplo do barquinho que quer chegar lá no ponto final. O primeiro ponto, onde nós estamos? Então, para pensar na programação, onde nós estamos, como é que as equipes vão descobrir onde é que elas estão? Como é que ela vai ter esse diagnóstico? Então, o Ministério da Saúde disponibilizou uma ferramenta para que a gente possa descobrir onde é que a gente está. E essa ferramenta é a AMAC. Então, essa é outra sigla. A AMAC, o que é a AMAC? É a autoavaliação. Tá? Então, é uma autoavaliação para a melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica. Autoavaliação por quê? Porque quem vai avaliar é a própria equipe. Então, a equipe vai se avaliar como é que ela está. Então, em cima de parâmetros que o Ministério considera que sejam situações ideais, vocês vão poder olhar e dizer como é que eu estou em cima dessa situação que o Ministério considera ideal. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é eu saber como é que eu estou nesse momento. É a autoavaliação. É simples, gente. Vocês vão entrar lá na planilhinha e vão olhar cada padrãozinho daqui que depois vai ser explicado. Tá? Então, cada ponto desse aqui vai ser explicado em detalhes para vocês. Então, o primeiro ponto é esse, fazer a autoavaliação. O segundo ponto, onde a gente quer chegar? Trazendo isso um pouquinho para esse momento da programação, onde a gente quer chegar? O que a gente quer, na verdade? O que a gente quer são melhores resultados. É isso que todo mundo está buscando. São os melhores resultados em saúde, mas os resultados de saúde também com respeito ao usuário, né, ao nosso cidadão. Não adianta a gente ter uma saúde ótima e a gente não respeitar o usuário. Então são as duas coisas que a gente quer. Esse é o nosso ponto de chegada, né? É isso que a gente tanto almeja. São melhores resultados. E quem que vai trazer isso para a gente dentro da programação? É o Pacto Municipal de Saúde. Esse pacto, gente, é um pacto nosso, do município, que foi criado pela gente, onde tem os indicadores. Então lá tem os indicadores, tem estabelecimento de metas que a gente vai ter que alcançar essas metas. E aí que vocês vão poder também ver com um pouquinho mais de detalhe na apresentação que a Daniela vai fazer. Então ela vai falar um pouquinho mais com vocês sobre esses indicadores, como pactuar a meta. Então é isso que a gente quer alcançar. O resultado a gente vai ver por meio do pacto, se a gente está conseguindo alcançar essa meta ou não. Então vocês vão fazer a autoavaliação e vão também ver por conta do pacto como a gente vai chegar lá. Como a gente vai chegar lá na programação de saúde é a matriz de intervenção. São as ações que a gente vai fazer. Então, esse caminho, como é que a gente vai percorrer esse caminho? Quais são as ações que a gente vai ter que desenvolver? Então, no primeiro momento, a gente faz uma autoavaliação nossa, né? A equipe vai se autoavaliar. A gente vai, com essa autoavaliação, ter metas para serem percorridas. Então, a gente vai ter uma meta para ser alcançada. Essa meta para ser alcançada, a gente vai ter que desenvolver várias ações. Se a gente não desenvolver ação, a gente não vai conseguir alcançar o resultado. Então, são esses 3 pontos fundamentais que hoje a gente tem que sair daqui entendendo um pouquinho melhor. É claro, gente, que vocês não vão sair daqui entendendo todo o processo. Porque o que a gente tem visto no planejamento e com o trabalho que a gente está desenvolvendo com as equipes é que durante o fazer é que se consegue realmente entender todo o percurso. Então aqui vocês vão ter um entendimento mais geral. Agora, à medida que vocês forem fazendo cada processo desse, vocês vão conseguir incorporar um pouco melhor isso. Né? E à medida do possível a gente também vai tirando as dúvidas que forem aparecendo. Então, só recapitulando lá no nosso mapinha, onde estamos, onde queremos chegar e como chegaremos lá, como é que a gente está trabalhando isso na programação? Onde estamos, a gente vai trabalhar com a máquina, onde a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai saber como é que as equipes estão, né? Como é que a sua equipe está. Onde queremos chegar, a gente vai trabalhar com o Pacto Municipal de Saúde, então a gente vai trabalhar com os nossos resultados. E a matriz de intervenção são as ações que a gente vai fazer para chegar lá no nosso resultado final, considerando aquilo que a gente achou de problema no diagnóstico. Dúvidas? Então, gente, as dúvidas mais frequentes, então assim, a gente fez aquele evento da OAB, eu vou estar retornando um pouquinho nisso, né? Só que depois a gente viu que um olhou para o outro e disse, acho que eles não conseguiram entender muita coisa.
porque a forma como a gente levou a apresentação para vocês foi muito pesada. E aí, não, vamos ligar para o pessoal, vamos tentar ver o que ficou de dúvidas. Acho que eles não conseguiram, ficou, né, a gente trabalhou de um jeito que a gente não deu muito espaço para fazerem perguntas, era no microfone. Enfim, então a gente tentou ajustar um pouco isso e ligar para todos os centros de saúde para, dentro do possível, tirar algumas dúvidas. Então, a gente elencou aqui algumas dúvidas que o pessoal já foi pedindo para a gente solucionar. Então, o primeiro ponto é quem é que pode realizar a programação. Tá? Quem pode realizar a programação são todas as equipes. Todas as equipes de Florianópolis podem realizar a programação utilizando a metodologia que a gente está disponibilizando, que a gente está chamando o nosso trabalho de apoio. Né? Isso que a gente está tentando fazer é um apoio às equipes, que é o que o Ministério preconiza. E na Secretaria se tenha apoio para se fazer todo o processo da programação. Então é isso que a gente está tentando trazer para vocês, um apoio. Quem fez a programação 2011 e 2012, como fica? E esse foi um ponto de bastante confusão. E a gente vai tentar conversar um pouquinho mais hoje também sobre isso. Então, o centro de saúde ele vai poder optar, tá? Se ele vai manter as suas metas, que são aquelas metas do ano passado, né? Os indicadores que ele fez. Então, ele vai poder optar em manter aquele planejamento que ele fez. Só que a gente já tinha previsto desde o ano passado, mesmo sem o PEMAC, que ele ia ter que fazer uma autoavaliação para ele ajustar a programação desse ano. Então isso se mantém. Ele vai fazer, ele já tem o planejamento dele, mas ele vai fazer a autoavaliação e vai ajustar a programação desse ano. Ou ele pode utilizar a nova metodologia, né, e utilizar as metas que são as metas do pacto e andar junto com todo mundo que vai estar fazendo planejamento nesse momento, né? Está com as metas iguais a todos na Secretaria Municipal de Saúde. E aí, assim, algumas pessoas também perguntaram para a gente, né? Qual é a sugestão de vocês na escolha desses dois processos, né? Para quem já fez a programação do ano passado. Quem não fez, pode até esquecer esse momento, mas é mais para quem fez a programação do ano passado. Então, o centro de saúde, a gente sugere, né, a nossa sugestão é que se adote a metodologia desse ano, da programação de saúde PEMAC integral, né, digamos assim, a metodologia integralmente desse ano, PEMAC 2012 e 2013. Essa é a nossa sugestão, mas é muito possível vocês manterem o planejamento que vocês já fizeram no ano passado, tá, gente? Isso é a escolha de vocês, isso é uma sugestão nossa, né? Como alguns perguntaram, a gente está trazendo aqui para vocês. E por que a gente está sugerindo isso? Porque a gente considera, que o processo que está sendo desenvolvido agora, ele leva a resultados mais próximos daquilo que o Ministério está trabalhando agora com o PEMAC. Então, na avaliação externa, que o Ministério vai vir, então, todo esse processo que a gente está fazendo aqui, o Ministério vai vir em todas as equipes, que é chamado de avaliação externa, para saber o que está sendo feito, o que não está, como é que a equipe está, como é que a equipe não está. Então a gente acha que essa metodologia que está sendo trabalhada agora, ela conduz a resultados esperados pelo Ministério da Saúde na avaliação. E essa avaliação, gente, é ela que pontua, é ela que dá a nota da equipe. Então a gente considera que esse momento, e utilizando a metodologia, seria mais fácil de alcançar os resultados esperados pelo Ministério e, claro, os resultados esperados também para a gente. Né? Não é só o resultado do Ministério, é por isso que a gente está fazendo todo esse processo, não só pegando a máquina e distribuindo para vocês, gente, façam assim, assim, assado. É porque a gente já tem a nossa visão, então são os resultados também esperados pela Secretaria Municipal de Saúde. Então é isso, gente. Aí é sempre como a gente fala desde o início, né? É levar tudo que foi feito aqui, quem fez a programação no ano passado, levar para a sua equipe, discutir com a sua equipe, discutir com todo o pessoal do centro de saúde. É claro que possivelmente vocês não vão conseguir reunir parar todo mundo e discutir, mas se possível ir discutindo no café, no corredor, para que não seja decisão de um só, né? Levem esses dois momentos em que vocês possam discutir entre equipes o que vocês vão optar para esse momento. Então, e as equipes que estão no PEMAC, né? Aí entendam, gente, o PEMAC, que é o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, equipes que estão no PEMAC são as equipes, aquelas 91
que o Ministério da Saúde homologou em portaria e disse assim, ó, essas vão receber recurso, vai vir recurso do Ministério direto para o Fundo Municipal de Saúde. Equipes PEMAC são essas, 91. Quem não sabe ainda se é PEMAC, se não é PEMAC, porque a gente, assim que apresentou o PEMAC, disse que a gente tinha direito a 49 equipes, tá? E aí depois o Ministério conseguiu ampliar um pouco mais, foi para 91. Então tem gente meio perdido, não sabia se é PEMAC, se não é PEMAC, escreveu, mas não sabe se foi contemplado, né? Então a gente está sugerindo a vocês que procurem o distrito já tem a lista de todo mundo, todas as equipes que estão no PEMAC não estão. Então, todo mundo que inscreveu, praticamente todos foram contemplados, só não foi contemplado 2 equipes, tá? A gente escreveu 93 e 91 foram homologadas, que foi a Costa e mais uma da Armação, se eu não me engano. Só essas 2 que não foram contempladas. O restante, todas as outras equipes foram contempladas, que foram inscritas. Mas mesmo assim, se persistir a dúvida, entre em contato com o distrito e o distrito vai explicar para vocês sobre isso. Então, essas equipes que estão no PEMAC do Ministério da Saúde, elas têm que fazer a programação. Gente, é o seguinte, todas essas etapas que a gente está fazendo aqui, quando vocês assinaram lá o termo do Ministério, vocês colocaram lá que estariam realizando essas etapas, que é a autoavaliação, que é a pactuação de metas, que é a execução, que é a elaboração de ações. Todas essas etapas estão lá no PEMAC. Então, a equipe que é PEMAC, ela precisa fazer o planejamento. A gente está aqui oferecendo apoio para vocês para trabalharem com essa metodologia, mas também fica na opção de vocês, adotar essa metodologia, né, para realizar o trabalho de vocês na unidade, considerando que vocês estão no PEMAC. Então, essas que estão no PEMAC realmente tem, digamos assim, não tem tanta escolha porque vai ter que fazer o planejamento. Então, aqui a gente está encaminhando para vocês ferramentas que vocês vão poder avaliar um pouquinho mais para frente, que vão facilitar o processo do planejamento e também o apoio. Tá? As equipes do centro de saúde que não foram contempladas no PEMAC também podem fazer planejamento? Podem, gente. Todas as equipes podem fazer a programação de saúde. Tá? Então, todo mundo pode fazer, todos os centros de saúde. Tá? Os centros de saúde que não estão com equipes completas, podem fazer? Pode fazer. Tá? Isso a gente até considera que é um ponto favorável. Porque a gente teve várias pessoas, mas a nossa equipe não está completa, né? A gente está faltando RH. E ano passado, inclusive, a gente teve unidades que nem tinha PEMAC ainda, que tinham essa dificuldade e eles conseguiram fazer planejamento e foi, inclusive, um ponto de fortalecimento da equipe, o próprio planejamento. Quem não assinar o termo, né, não participa da programação, a gente falou muito no evento lá na reunião da OAB, que um ponto para vocês iniciarem o planejamento seria a assinatura do termo de compromisso. Vocês levaram esse termo de compromisso. A gente discutiu muito a assinatura desse termo de compromisso e a gente também deixou livre. Quem quer assinar o termo e encaminhar para a gente, ok. Quem não quiser assinar, pelo menos só entregue a programação que a unidade vai fazer. Tá? Então, o termo ele fica livre. Quem quiser assinar e entregar para a gente, ok. Quem não, só encaminhar a programação. Como é que vocês vão fazer, as datas que vocês vão realizar na unidade, cada passo desse. Gente, isso que eu estou falando para vocês, depois a gente vai trabalhar bem tranquilamente, ponto a ponto, tá? E aqui a gente fala um pouquinho sobre os benefícios da utilização das ferramentas que a gente está passando para vocês, né, dessa metodologia. O primeiro ponto é a organização do processo de trabalho, que é realmente o que o Ministério está preconizando com o PEMAC, com a autoavaliação, com a MAC, enfim. A gente sabe que isso organiza o processo de trabalho das equipes, o processo de trabalho do centro de saúde. O outro ponto é que as equipes que não estão contempladas este ano no PEMAC, mas eu não fui contemplado no PEMAC, não vou ter um recurso específico. A gente sabe que se vocês conseguirem fazer a programação esse ano, ano que vem, quando vocês forem contemplados com o PEMAC, a chance de vocês entrarem e já receber 60%, 100%, né? A classificação de vocês já pode estar mais alta na hora que o Ministério for fazer a avaliação externa. Então,
Então, isso possibilita vocês a ter uma melhora dentro da unidade, já organizar a unidade, para ano que vem, na hora que vier o PMAC, isso ser fichinha. Vocês só incorporarem isso no processo de trabalho de vocês. Então, a gente considera que isso é um fortalecimento da equipe. A capacidade de união da equipe, por quê? Porque vocês vão ter objetivos em comuns, vocês vão ter metas para perseguir em comum, né? Então, isso é um ponto de união da equipe. E isso é extremamente importante dentro de um centro de saúde. E aí, dentro disso, também tem a divisão de tarefa, o que cada um faz dentro desse processo de planejamento. Os centros de saúde receberão o apoio institucional, né? Então, a gente está chamando todo esse processo de apoio institucional, nós do planejamento. Aí a gente também, os distritos sanitários, estão junto nesse processo para que a gente possa fortalecer o apoio institucional. E dentro desse apoio institucional a gente está oferecendo algumas coisas, como por exemplo toda a capacitação, a disponibilização dos vídeos que estão sendo gravados aqui para que vocês possam replicar isso na unidade, as ferramentas, né, que a gente vai disponibilizar para vocês, esses instrumentos, toda a metodologia, os certificados que a gente vai fazer, o certificado individual de quem fez a programação, cada ponto, né? Então é individual para todo mundo que fez a programação, o certificado da unidade. Então, por exemplo, quem fez a programação ano passado, né, a maioria deles tem esse certificado na unidade que o usuário pode olhar e aí lá está escrito quais foram os passos da metodologia que a unidade fez ano passado, com um banner, com um objetivo. Então, esse ano a gente vai manter isso também, né, toda essa parte da... E os cadernos. No passado a gente também entregou os cadernos com tudo que com toda a programação que as unidades tinham feito. Esse ano a gente mantém a mesma coisa. A gente entrega isso para vocês bonitinho, né, encadernadinho. O processo é mais automatizado, que vocês vão ver, né, não é à toa que o Estado também quis trabalhar junto com a gente, né, a gente tentar fazer essa parceria. Por quê? Porque ano passado a gente já trabalhou com a AMQ, né, que isso é outra sigla, mas aqui é muito parecido com a MAC desse ano, que é a autoavaliação, tá? A gente já trabalhou isso dentro de uma planilha de Excel, a gente viu que isso facilita um pouquinho para a equipe. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que vai poder ajudar um pouquinho mais. E um outro ponto, tá, gente? O Ministério ele preconiza o quê? Que se faça a autoavaliação, que é o diagnóstico da equipe, e que, no fim, a própria equipe faça a sua programação, que a equipe faça o planejamento. O que a gente está tentando trabalhar com vocês tem um diagnóstico sim por equipe, mas o planejamento é do centro de saúde. Então, vocês vão ver que na ferramenta, vocês vão fazer a autoavaliação por equipe, mas no fim, a gente vai ter o quê? O planejamento do centro de saúde, e não só o planejamento de uma equipe. Porque vocês imaginam, por exemplo, Saco Grande que tem 6 equipes. Cada equipe fazer o seu planejamento e a gente não tem um planejamento único. Pode ser que um puxe para um lado, outro puxe para o outro, outro puxe para o outro. Então, a ferramenta que a gente está desenvolvendo é que todos juntos sentem e que a unidade inteira tenha metas em comum. Então, é esse processo que a gente está desenvolvendo, que é um pouquinho diferente do Ministério, que prevê o planejamento de uma equipe.